Grande e definido. Com essa live você vai entender qual que é o melhor caminho para ter mais peitoral e muito mais definido sem abusar na carga. Com essa live você vai entender exatamente como aplicar o método estresse muscular a seu favor para que você, independente de idade, genética, biotipo, tenha um peito com mais volume e mais definição. Antes, a gente precisa colocar algumas recomendações básicas para que você aproveite toda essa live, onde eu vou ensinar a parte conceitual do porquê que você não deve abusar nas cargas para aumentar o peitoral e também uma dica prática. Mas antes, eu quero saber o seguinte, quem aqui da live estava presente na live de segunda-feira passada, onde eu ensinei o jeito certo de aumentar o braço? Quem estava aqui e consegue resumir para você o que foi a live da semana passada e o quanto que ela te ajudou? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você estava presente. E quem vai ver, quem não assistiu, coloca o coraçãozinho aqui, porque tem um conteúdo muito top. Olha só, olha lá, já teve um. Show! Conta pra nós aí, o que você achou da live de segunda-feira passada sobre o jeito certo de aumentar o braço? Resume em 2 palavras aí, vai. Boa. A ideia dessas lives, enquanto a gente não tem os comentários aí das perspectivas, a ideia é o seguinte, é mostrar que idade, genética e biotipo nunca foi e nunca vai ser o motivo pelo qual você ainda não conseguiu o seu resultado. Ah, Rafa, como você sabe? Porque é o seguinte, 99% de quem está treinando na academia está aumentando a carga, já conseguiu bons resultados, já conseguiu boas evoluções, mas parece que chega num ponto que tem alguém puxando, parece que o freio de mão está puxado. Se você está nessa situação, que a gente chama de platô muscular, aumentando a carga, trocando exercício, fazendo bons exercícios e ainda não conseguiu ter aquele tchanzinho a mais, essa live é para você. E olha só, eu não posso simplesmente vir aqui e falar assim, ó, pare de aumentar a carga. Porque naturalmente vai ter muita gente que vai achar o quê? Pô, hipertrofia é carga. Sim e não. Tem uma diferença entre carga adequada e carga abusiva. Se você vem aumentando as cargas nos últimos meses, percebeu que provavelmente você está fazendo um movimento curto. Ou até mesmo aqui, quem está assistindo, quem nunca viu alguém na academia aumentando a carga, abusando na carga e fazendo um movimento torto, tendo que roubar? No caso da rosca direta, tem que balançar o corpo, joga lá atrás. Quem já viu esse tipo de situação, comenta aqui nos comentários, porque assim, a carga, ela nunca deve ser algo que atrapalha a sua evolução. E quando que vai atrapalhar? Quando você treina exatamente dessa forma como eu demonstrei. Balançando, roubando. Quanto mais você rouba, menos você cresce. Então a ideia dessa live é simplesmente mostrar e explicar, já que eu sou um personal e todo personal é um professor, tem que ensinar, tem que deixar claras as informações e não simplesmente vai lá e aumenta. A ideia aqui é mostrar que isso não é o caminho eficiente por conta de argumentos, tá? E o primeiro deles, sobre essa questão do peitoral, cientificamente falando, o peitoral ele vai ter grandes evoluções, e quando eu falo grandes evoluções, eu estou falando de o famoso ectomorfo, o endomorfo, passou dos 50, passou dos 40, passou dos 30, tudo isso, tá? São argumentos que vencem qualquer idade genética ou biotipo, beleza? Então, existe um ponto importante que a gente precisa entender que se eu só aumentar a carga, eu vou deixar o meu resultado muito mais lento. Por quê? Porque a carga é uma de muitas variáveis. E esse carinha aqui, peito, ombro, bíceps, tríceps, qualquer músculo tem um período, uma janela de adaptação muscular. Ou seja, é como se você quer agradar alguém e toda vez que você vê aquela pessoa, você leva um presente. Por exemplo, eu que sou casado, toda segunda-feira eu levo flor para minha esposa. Ela vai gostar, ela vai curtir, mas não vai gerar aquele tchanzinho a mais a partir de algum momento. Ela fala assim, opa, hoje é segunda-feira, ele vai trazer flor. Sim ou não? Sim. Então, o músculo é a mesma coisa. Se eu sempre vou utilizando o mesmo estímulo, eu deixo o corpo totalmente confortável. Agora, um outro ponto importante. Vai chegar uma hora que o aumento de carga vai ser abusivo, vai ser descontrolado e vai fazer movimentos curtos. Cientificamente falando, quanto mais alongado o peitoral se mantém do início
ao fim da série com as transições de mais alongado e mais encurtado, maior benefício para a hipertrofia. Então você vai entender hoje como dar um tchanzinho a mais, pegar o seu corpo de surpresa, principalmente peitoral, através de um novo padrão, de um novo conceito, que vai fazer o seu músculo trabalhar muito mais sem abusar na carga. Até aqui eu consegui ser claro sobre o porquê que a gente vai trabalhar com a carga, porquê com menos carga, porquê que a gente não vai olhar para esse negócio de hipertrofia é o quanto você pega de peso. Não. Carga tem que ser adequada. Se faz um movimento torto, tá roubando, vai crescer menos. Aí vai ficar fácil culpar a idade, genética e biotipo. Ou até mesmo tomar a droguinha, tomar veneninho. Vai ficar fácil. Inclusive, toma cuidado, um parênteses importante. Normalmente, quem fala que o seu problema é hormonal é quem tem para vender. Médico, personal, então toma cuidado, tá? Toma cuidado porque fica muito fácil eu falar assim, teu problema é hormonal. E uns ciclos aí que estão oferecendo nas academias, no mundo underground e nos consultórios, tá o ouro da cara. Não precisa disso, tá? Um outro ponto importante, isso vai ser falado em uma outra live que foi sugerido também como tema, por vocês. Cientificamente falando, os seus níveis de testosterona não determinam o seu resultado. Eu tenho muito aluno que chegou no programa que estava tomando e ainda assim estava estacionado. Por quê? Porque depende de receptores. Tá? Receptores. Se você tem um monte de testo ali, seria como se você fosse colocar um chuveiro do tamanho de uma cachoeira grandona no seu box do banheiro. O ralo vai ficar daquele tamanho ainda. Vai absorver aquilo? Não, vai demorar, vai acumular lá em cima, tá? Então, essa é a ideia. Então, assim, perguntas e respostas agora não vai ter, para vocês entenderem a dinâmica da coisa. Eu vou mostrar agora como que você vai dar um tchonzinho a mais, aquele susto no seu corpo, aplicando um novo conceito de hipertrofia que faz com que qualquer homem acima dos 30 anos tenha ganho de massa muscular, definição 100% natural e com muito menos carga, beleza? E cuidado, porque se você for aplicar isso, você vai ter duas percepções. A primeira, vai ser como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo supino inclinado, que eu vou utilizar o Smith aqui, mas pode ser feito no inclinado normal. E vai ser a primeira vez que você vai fazer, como se fosse a primeira vez que você fosse fazer o crossover. E o ponto número 2, a sua segunda percepção, que você vai sentir uma pancada de tal forma que se você aplicar isso durante 2, 3 semanas, você vai ter um resultado inédito no peitoral. Beleza? Quem quer um peito grande com mais definição muscular, coloca o coraçãozinho na live que o pau vai quebrar agora. E, se você for aplicar, já sabe, prepara o pré-treino porque vai arder. Então presta atenção, coloquei aqui, vou ficar longe, não vou ver os comentários. Vou colocar aqui o tripé longe, tô com a lapelinha aqui para vocês me ouvirem bem, porque importa vocês verem movimento e me ouvirem bem. O resto, eu não preciso ficar tão perto assim, para vocês não tomarem tanto susto, né? Ainda bem que a gente manja de hipertrofia, né? Porque se depender da lata aqui, a gente ia passar fome. Mas olha só, então, essa é a ideia. Vou ajustar a câmera aqui e a gente vai começar a brincadeira. Então, tá num ângulo um pouco mais longe, mas a ideia é que vocês vejam. Então, comentários, dúvidas, a gente não vai trabalhar agora. Então, eu não vou conseguir ver, tá? Tô longe. Então, olha só, supino inclinado no Smith. Você pode utilizar isso no supino inclinado com barra. É que eu não tenho aqui o suporte para colocar o supino inclinado com barra. Então, para ficar mais prático e seguro na hora de eu demonstrar a variação para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Smith pronto aqui e eu não sugiro tanto que você use tanto o Smith na academia, porque se você tem muitas opções, como supino inclinado, halteres inclinado, banco regulável, né? Tem máquina que tem um pouquinho de inclinação, deixa um pouco o Smith para quem vai agachar, tá? Porque às vezes a alteração que vai ter no Smith ali não acaba sendo tanta aquela coisa assim, então deixa o Smith para quem vai agachar, tá? A não ser que não tenha escolha. Tá tudo ocupado, você quer fazer peito, beleza? Vai lá e tá tudo certo. Então, é por esse motivo que eu estou usando o supino inclinado. Você não precisa parar de fazer o supino inclinado com barra normal. Você não precisa fazer apenas o supino Smith que eu estou mostrando. Não. Faça no que você tem à disposição, porque vai ser a mesma coisa. Beleza? Então vamos lá. Normalmente quem culpa a idade genética e biotipo faz esse tipo de treino aqui. Cuidado, não se ofenda, porque isso é uma análise baseada em 14, quase 15 anos de formado,
como personal, atendendo, lidando e explicando a parte biomecânica e fisiológica da hipertrofia. Então, não se ofenda. Pega essa informação e fala assim, e se você está realmente com dificuldades de ter mais resultado, pega, anota, põe para quebrar amanhã ou ainda nessa semana, não sei se você treinou peito hoje, e testa. Você vai sentir realmente que faz sentido tudo que eu vou te explicar aqui nessa live hoje. Beleza? Coraçãozinho aqui, quem tá pronto. Se o áudio tá bom, coraçãozinho aí, que dá pra ver o coração pelo menos. Coração quem tá pronto, coração quem tá ouvindo bem o áudio. Quantos a gente tem aqui ao vivo? Aí sim, hein? Ó, semana passada bateu 220, hein? Manda live aí para um amigo que gosta de aumentar a carga e tá sem resultado. Ou para um amigo que tá com um pouco de gordurinha no peitoral. Ou para aquele amigo que sempre faz a mesma coisa de sempre, aquele arroz, feijão, aquele mamão com açúcar. Manda live aí que se bater 220 e eu vou confiar em vocês, porque quem falou da última vez foi um seguidor que tá assistindo. Se bater, eu aumento 10 minutinhos da live aí pra gente tirar dúvida. Beleza? Pau no gato, vamos quebrar tudo então. Presta atenção. Normalmente, recapitulando, quem culpa a idade, genética e biotipo, e quem está com dificuldade de ter resultados no peitoral, o que faz? Faz isso aqui, ó. E vocês vão colocar o coração que eu vou ver daqui. Normalmente faz o quê? Vai lá, 8 repetições, e vai aumentar a carga, e quando aumenta a carga, desce até aqui a barra. Isso aqui, gente, tanto no supino inclinado livre, quanto no supino Smith, isso aqui é como se fosse um espasmo. Sabe o que é o espasmo? Aquele negócio de dar um susto assim, ó, pá! Isso é um espasmo. Isso não pode nem ser considerado como ativação muscular. Claro que tem, porque tem o movimento, tem a carga. Mas, em termos de profundidade do que o seu músculo precisa, não dá em nada. Você pode ser um cavalo. Isso aqui é o ditado da hipertrofia. Quem carrega peso é o burro, é o jumento. Quem cresce é o cavalo. Regra de ouro. Tá bom? Então vamos lá. Se você está com dificuldade de ter aquele tchanzinho no peitoral, aquela cortada, aquele volume, a saboneteira, essa parte aqui que fica legal pra caramba no peitoral, a gente vai buscar no supino inclinado uma abordagem, e eu vou te dar aqui 2 dicas no supino inclinado, depois tem o crossover. Uma forma de você fazer o seu músculo trabalhar mais. Lembra que eu comentei no começo da live? Quanto mais alongado do início ao fim, nessa transição para maior alongamento e maior encurtamento durante a série ou as séries, muito mais eficiência para a hipertrofia. Então, não aumente a carga. Não aumente a carga. Eu vou fazer uma live também sobre o jeito certo de aumentar a carga, mas por enquanto fica assim. Não aumente a carga se você quer evoluir e ainda está fazendo um movimento curto iguais a esse que eu demonstrei aqui. Então, ao invés de você aumentar a carga e fazer esse movimentinho curto, não. Olha a diferença. Você vai colocar o seu cotovelo para frente, né? Não é lá atrás. Eu nunca posso jogar ele para trás e vou trazer com o máximo de amplitude possível. Eu não vou chegar aqui embaixo e vou deixar morrer. Não. Ó, controla, alongou todo o peitoral, volta. Esse trabalho aqui, se você está aumentando, abusando na carga e está fazendo um movimento curto, só isso daqui já vai te dar uma impressão de como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo supino inclinado. Calma que tem mais. Mas esse detalhe, esse ajuste, mecanicamente falando, é como se a gente colocasse e explorasse o músculo para trabalhar 100% da forma pelo qual ele foi feito. Tá? Tá aumentando a carga, tá abusando da carga, fazendo um movimento curto, e às vezes nem sente o peitoral. Eu costumo brincar aqui, treino de peito, ombro, bíceps. Se você tem uma abordagem eficiente e necessária para o seu condicionamento, adequada, com estresse, você sai com o cabelo de lado. Parece que você realmente tomou um banho na academia. Agora, se você faz um movimento curto, você vai sair como se fosse... Você pode dar um rolê depois. Beleza? Então, esse ajuste de correção, de técnica, é obrigatório.
A gente pode parar por ele? Não, porque a técnica, ela é obrigatória e ela só vai ser muito assertiva para quem é iniciante. Então, se você está pelo menos 4, 5, 6 meses treinando, chegou a hora de você mudar o foco do jogo. Mudar o formato, mudar a cara do seu treino. Tá? Então, focar em técnica é bom, mas só em técnica, para quem é intermediário avançado, não vai adiantar. Beleza? Então, presta atenção, que se você está treinando bonito e não tem resultado, ainda assim tem um tiozinho que pode melhorar. Agora, o que eu vou te ensinar agora no supino inclinado é uma forma de você explorar melhor o novo nível de estresse. Lembrando e recapitulando, toda vez que o corpo percebe um novo estresse, ele vai ter uma resposta defensiva. Ele vai reagir, ele vai combater e vencer esse estresse utilizando a liberação de um dos hormônios mais anabólicos do nosso corpo, que é o hormônio número 1 do ganho de massa muscular. Testosterona. Reagiu de acordo com o estímulo. Estímulo curto, fofo, básico, igual por mais do que 30 dias, o que vai acontecer? O corpo fica confortável. Agora, se eu mudar a abordagem, pego de surpresa, de um tchanzinho a mais, de acordo com cada objetivo, o que eu faço? Eu aumento o nível de estresse e o corpo tem uma resposta anabólica. Beleza? Então agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar aqui uma sugestão para você que está fazendo um movimento curto, torto, abusando na carga, sem resultado, para você colocar no próximo treino. Beleza? Duas, na verdade. Duas. Bateu ou não? Não, não bateu. Mas ó, duas. Beleza, show. A galera aplicando os conceitos animal. Vamos lá. Não é a combinação de exercício. Vem cá. Presta atenção. Supino inclinado. Vou deixar duas dicas. A primeira. Em cada repetição, você vai fazer uma pausa de 2 segundos embaixo. Pausou, 1, 2, 2 segundos contando, né? 1, 2, subiu. E vai descer normal, 1, 2, subiu. Vai fazer 8 a 10 repetições assim. Com uma carga que te permita fazer até o final. Completar a série num nível de esforço absurdo, tá? Meio que no limite, na tampa. Ó, desceu, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e vai fazer 8 a 10 repetições. 3, 4 séries, muito melhor do que fazer um movimento curto, tentando apenas utilizar a carga, abusando e não deixando o seu corpo trabalhar, como já expliquei ao longo dessa live e em outros vídeos também. Agora, o segundo formato é pior ainda. Aí eu sugiro para quem já está mais avançado, tem mais controle sobre a barra do movimento, para fazer o seguinte. Vai buscar 4 segundos a descida no supino. Então, 1, 2, 3, 4, sobe normal. 1, 2, 3, 4, sobe normal. Depois de 4, 6, 8 repetições para quem é mais avançado, vai buscar até a falha. Mais ou menos isso. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respeitando a qualidade do movimento. E depois, mesmo quando eu vou fazer as repetições normais, eu busco amplitude. Dominando a barra do início ao fim de cada repetição. Falhou, descansa, 1 minuto, 1 minuto e 20, repete de novo isso umas 2, 3 vezes. Quem já fez algo nesse sentido, ou melhor, quem nunca fez algo nesse sentido, comenta. Animal, da hora, top, enfim, a forma como você costuma se expressar de quando algo te impressiona. Show. Ou manda um coraçãozinho aí, que é tudo nosso. Animal. Show. Demonstração. A carga é uma carga que não é minha carga de trabalho. Claro, eu treinei peito ontem, então meu peito ele tá mais cansado mesmo. Então, tipo, naturalmente, eu vou sentir um pouco mais o golpe. Perfeito, show de bola. Então, esse tipo de situação
é infinitamente melhor. Então, o que eu falei aqui no começo da live? Olha como que as coisas têm que ser coerentes. Eu falei que o peitoral trabalha de forma mais eficiente para a hipertrofia com ele mais alongado, transitando na fase mais alongada que aqui embaixo e mais encurtado que aqui em cima, do início ao fim de cada série. Respeitamos isso. Então, buscamos mais alongamento, pré-estiramento, vai colaborar. Buscamos um novo formato de fazer o supino inclinado. O que a gente fez? Estressou os músculos. Então, eu estou seguindo a linha de raciocínio, mostrando exatamente sobre a importância de se aplicar a ciência a seu favor, para que você vença a idade genética ou biotipo. Beleza? Agora, eu vou tirar o banco, porque o banco não será mais necessário. E a gente vai utilizar o crossover, aplicando... Gente, não tem como eu ficar 3 horas em live aqui, porque mesmo que eu passe tudo em 4 horas, 3 horas, eu posso cometer um erro, que é a galera que normalmente consome os conteúdos estão montando os próprios treinos. Ou alguns deles estão usando o treino de academia. Então o que acontece? Pode sair aplicando, pode sair fazendo um monte de coisa e aí perdendo um pouco a mão. Então não dá para fazer tanta essa profundidade, mas que você pode ir colocando por poucos aí, aos poucos, alguns conteúdos e dicas para dar um tchanzinho a mais, tá? Porque a gente tem que passar por 2 principais pilares da hipertrofia. Todo treino, individualidade e essa adaptação que eu expliquei ao longo dessa live. Então no caso do crossover, que vai ser a segunda opção para que você utilize isso a seu favor nos próximos treinos, o que você vai fazer? A gente vai deixar o conceito de lado, de aumentar a carga, porque normalmente acontece o que no crossover? A galera aumenta a carga, vou fazer um pouco mais pra cá, e dá o coice, né? Tem que usar o corpo para vencer a carga. Quem já viu isso na academia, toca no coração aí, fala eu vejo isso direto, coloca aí. Olha lá, o coração subindo. Então, o que adianta? Se o meu foco ele é o peitoral, não tem o menor sentido eu ter que usar outros músculos para vencer a carga. Normalmente a carga nas academias é ego, e o ego faz o movimento ficar torto, curto, limitado e a ação muscular zero. Aí nesse cenário fica muito fácil culpar biotipo, idade, genética ou metabolismo. Então o que a gente vai buscar aqui no crossover, já sabendo, já levando em consideração que vocês já estão com clareza do porquê dessa abordagem, respeitando aqueles 2 pontos. Quanto que o peito vai trabalhar de forma alongada ao longo da série e criando um novo formato, uma nova abordagem. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Crossover. Se eu preciso trabalhar meu peitoral mais alongado, naturalmente eu não vou fazer isso aqui. Eu tenho uma ação muscular significativa? Tenho. No entanto, se os estudos apontam que o meu peito precisa estar em mais pré-estiramento, eu preciso trabalhar nesse ângulo. Beleza? Nesse ângulo, faz com que o pré-estiramento seja muito mais eficiente e aí eu consigo explorar maiores níveis de ativação muscular. Então, esqueçam isso aqui no primeiro momento. Só tem uma vantagem de usar isso aqui, eu vou explicar depois. Então, ó, alongado, tronco firme. Essa é a posição ideal do crossover. E para deixar mais assertiva ainda a explicação, qual que é o problema? Normalmente a galera coloca muito peso, ou até mesmo não tem a consciência, e deixa o ombro alto e a escápula solta. Escápula ativada, quem vai acionar? Só peito. O braço não pode girar, não pode vir aqui de baixo, com a polia alta, né? Então, fecha no meio, mantenha o cotovelo firme, sem movimentação do cotovelo do início ao fim da série. Com esse ajuste, o que acontece?
meu peito já vai ter maiores níveis de exigência, de estresse dos músculos. Com isso, aquela resposta anabólica vai ser eficiente, porque o músculo está trabalhando muito mais comparado com os estímulos de abuso de carga. Show? Beleza? Então, essa é a demonstração adequada do crossover. Vai fazer, joga longe. Esse é o ponto principal. Agora, quando que eu posso usar com os braços flexionados? Se por acaso tem uma série de 15 repetições, meu peito está cansado, e eu fiz 9 repetições, aí eu posso buscar o restante com esse movimento. Mas, lembrando, imitando o supino. Não é para cruzar, não é fazer curto, e assim por diante. Antes da gente partir para a parte da dica, da sugestão de série, fez sentido eu conseguir ser claro sobre a diferença entre abusar na carga no crossover com essa forma que eu demonstrei? Alguém fez alguma pergunta aí? E o Guilherme Araújo comentou. Enzo, boa pergunta. Se o Enzo estiver online aí, manda a pergunta que eu quero saber. Gerou curiosidade. Boa. Vamos seguir. Pau no gato. Então, já está fazendo sentido? Então essa é a ideia, que vocês apliquem nessa semana, nas próximas 2 semanas, e perceber exatamente essa diferença, esse ponto em que o músculo precisa de uma nova abordagem, de um sustinho. Olha lá, ele perguntou... Será que é em polêmica ou não? Ele perguntou... Se o efeito do supino com halteres é o mesmo efeito. Sobre em aspectos de hipertrofia, sim. No entanto, o supino com halteres ele tem uma vantagem maior de ativação muscular, por conta da amplitude ser maior, comparado com a barra, com o Smith. E também você trabalha mais os dois lados de forma proporcional. Então, não, na barra, o lado dominante ele atua mais, porque é uma coisa só e naturalmente ele atua mais. No supino reto com halteres, ou inclinado com halteres, os lados eles trabalham de forma totalmente proporcional. Beleza? O conforto é maior também. O conforto é maior, porque o punho, os ajustes em relação do punho com o cotovelo também acaba sendo mais confortável. O problema do supino com halteres é a coordenação intramuscular. Ou seja, vai precisar aprender a fazer o movimento antes de pensar em carga, que é aquilo que eu falei. Quem não tem essa facilidade, que normalmente são os iniciantes, ajusta a técnica, ajusta o movimento e depois pensa nisso. Então, o fato da técnica estar em dia já vai ser um bom trabalho. Beleza? Sobre a parte das pernas, outra live. Então, vamos lá. Como que a gente pode buscar uma nova abordagem, um novo formato do crossover que não seja apenas abusando na carga e fazendo o movimento torto? Regra de ouro a partir de agora, e vai tocar no coração quem vai aplicar isso. Se teve que balançar o corpo, vai diminuir a carga. Regra. Balançou, diminui. Carga é ego. Carga é ego. Carga puramente ego. Então, por exemplo, outro dia um seguidor na live perguntou assim: ô Rafa, qual que é desse jeito que você está comentando, está explicando, o seu supino inclinado deve ser tipo com 20 quilos cada lado, 15 quilos cada lado, que não é uma carga pequena. Para muitos é uma carga muito grande. Falei, não, a minha série que eu faço 1, 2 a 3 treinos no máximo com muita carga, são 3 no ano, no máximo. Quando eu utilizo essa abordagem 3 vezes no ano, no máximo, de buscar realmente uma carga com amplitude, com qualidade, e buscando um limite maior, a gente consegue colocar 55, 60 quilos quadrados no supino inclinado. Então, eu não preciso me provar para alguém, para mim mesmo, que eu tenho que colocar aquela carga porque eu suporto aquilo. Não. Eu preciso buscar aquilo que eu preciso para ter resultado.
para ter ganhos mais exponenciais. Salto. Sabe aquele negócio de quando você treina e alguém te vê e fala assim, caramba, você mudou? A primeira vez que ela não te via faz tempo que você entrou na academia, ela teve essa resposta. Depois de alguns meses, o que acontece? Essa percepção não muda. Por quê? Porque a pessoa está ali usando a mesma abordagem. Então precisa dar um salto, dar uns ganhos mais exponenciais. Então por esse motivo que a gente tem que entender que a carga ela é ego. Roubou, balançou o corpo para vencer, vai diminuir. Beleza? Então, agora aqui no crossover, a gente vai buscar um pouco bem parecida a abordagem que a gente fez do supino inclinado. Tá? Então, depois disso a gente encerra a live, porque já foi muita informação. Eu vou deixar essa live aqui fixada. A de semana passada, que até então está fixada, ela vai sair. E essa fica fixada para que vocês aproveitem enquanto isso, até a semana que vem, que vai ser um outro tema que eu vou anunciar entre sábado e domingo. Combinado? Vamos para cima então. Então a abordagem aqui do crossover vai ser bem parecida com a do supino inclinado. No entanto, eu vou te dar duas dicas. Uma que vai ser talvez mais aceita, porque a galera tem um pouco de... não sei por qual motivo. É engraçado, quem está sem resultado não quer aplicar coisa nova. E aí fica naquele mesmo processo. Mas, enfim. A segunda abordagem ela vai ser um pouco mais difícil de você fazer. E, ao mesmo tempo, ela vai ter um pouco mais de... eu não vou fazer dessa forma não. Mas beleza. Quem quer ter resultado faz. Então, mesmo conceito. Se o meu peito precisa estar em maior pré-estiramento, do início ao fim da série, mantendo ele alongado em todos os movimentos e alongando e se contraindo, eu vou explorar a pior fase do movimento, que é a fase excêntrica. Ou seja, eu vou contar até 3 na fase excêntrica, na volta. Aqui, ajustou. 1, 2, 3, fecha. 1, 2, 3, fecha. Vai fazer 12 a 15 movimentos. E a outra possibilidade, que não é a que vai gerar um pouquinho mais de opa, não sei se eu vou fazer, é o quê? É 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e depois vai buscar até a falha. Respeitando a qualidade do movimento. Ambas as opções, 3 a 4 séries. Show? Beleza? Agora, deu para entender todo mundo? Pessoal, eu ia falar para você fazer assim pra câmera, ó, se eu conseguir entender, mas não tem como, porque eu não estou te vendo. Coloca no coraçãozinho aí, se fez sentido, se... Boa, legal. Beleza. Qual? A galera gosta da piadinha, né? Eu vou fazer alguns reels. Talvez vocês não conheçam lá do Rafa aqui ainda. Mas o Rafa, ele é praticamente, quando eu vou na academia, que é praticamente todos os dias, é um stand-up. É uma zoeira, treina, mas tem a zoeira. Eu vou fazer alguns vídeos mostrando um pouco desse cenário. Vocês gostariam de ver isso? Coração na tela, quem curte essa pegada. Treino, sério, conteúdo, técnica, ensinamento e essa parte... Porque assim, não sei vocês... Mas a minha academia, ou nas minhas academias que eu passei como aluno, cara, sempre era resenha. Treino, resultado, hipertrofia, cara, atenção no treino. Mas a resenha é pesado, assim. É pesado. É um grupo que começa com 4 pessoas, de repente tá com 30 pessoas no mesmo treino, assim, sabe? É algo, absurdo assim. Beleza. Vamos colocar isso mais vezes. Os erros de gravação que vocês veem às vezes não se compara com o terror que a gente toca naquela academia. Mas vamos lá. Então, qual que é uma possibilidade interessante também, que a gente vai cutucar um pouco mais os músculos e isso vai exigir um pouco menos de carga, que seja adequada. É o seguinte. Ó. Trava e vai. 1. Volta. Vai fazer 8 para cada lado e depois vai fazer até a falha.
Deixamos o peitoral em contração, menos do que na excêntrica, porque é mais difícil. E estamos tensionando mais ele, enquanto o outro se movimenta. Gerou essa exaustão, vai romper, vai buscar até a falha após essa combinação de 6 a 8 para cada lado. E uma outra abordagem também. Caramba, quem ficou até o final ganhou muito bônus hoje, hein? Trava e pode fazer com a excêntrica também segurando aqui em cima. Aqui. Vamos lá. Parou. Ou depois vai direto. 6 a 8 para cada, a gente consegue fazer essa abordagem. É interessante para a gente buscar novos estímulos. E isso vai fazer toda a diferença no seu resultado. Galera, a live de hoje foi isso. Peito grande definido. Sem tomar nada. Passou dos 30, aplica. Ectomorfo. Tá um pouquinho torto que o banco tá meio torto aqui. Ectomorfo. Aplica. Endomorfo. Aplica. Cinquentinha. Aplica. Não existe genética, biotipo ou idade que impeçam o seu resultado. Beleza? Quem curtiu a live aí, dá um toquezinho aqui no coração. Segunda-feira que vem tem mais, às 9 da noite. Live com muito conteúdo, aplicação prática. E lembre-se, o que realmente determina a hipertrofia é o quanto de novos estímulos a gente vai criando todo santo mês. Tamo junto, até semana que vem nas lives, porque amanhã, às 6 e pouco da manhã, já tem conteúdo já pronto para sair. Vou soltar um conteúdo amanhã, 6h15 da manhã, porque normalmente é o horário que eu gosto de colocar. Por quem vai treinar de manhã já consegue aplicar a dica. E vamos para cima. Tamo junto, obrigado por quem está acompanhando os conteúdos e aplicando as dicas. É por conta de vocês que esse trabalho, esse projeto existe. Que é a hipertrofia da forma mais científica, sem abuso de carga e muito menos sem tomar bomba. Tá? Você não precisa tomar bomba, não precisa ser um burro de carga para ter hipertrofia. E sim, estressar os músculos. Tamo junto, até semana que vem. Essa live vai ficar salva, fixada, para que você aplique isso nas próximas semanas e tenha resultados inéditos 100% natural. Valeu!